O assunto é tão polêmico, tão interessante que continuamos discutindo aqui no intervalo, no Roda de Entrevista, que fala hoje sobre a legislação eleitoral com o professor especialista em Direito Eleitoral, assessor do TRE, Alexandre Azevedo. Lembro mais uma vez, caro telespectador, programa gravado. Portanto, não tem como você participar hoje pelo WhatsApp. Na semana que vem, a gente volta no modelo tradicional. Mirelle Irene, você queria continuar na polêmica sobre fake news e etc. Com você. Sim, porque nós lemos, né, que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, colocou como principal inimigo dessas eleições as fake news, que são essas notícias falsas, né, que são criadas, não tem verdade, mas em épocas de redes sociais se espalham muito rápido e podem destruir uma candidatura, literalmente, se não forem apuradas ou contestadas a tempo. Em relação, professor, a essa situação das fake news, a Justiça Eleitoral terá condições de fazer realmente assim, um saneamento, né, em redes sociais, na internet, para impedir que esse tipo de recurso, que seria um jogo sujo, né, de candidato adversário para o outro candidato e vice-versa. Tem condição a Justiça Eleitoral, nesse momento, de fazer realmente esse combate firme à proliferação desse tipo de notícia, a fake news? Bom, combater a fake news talvez seja o maior desafio mundial hoje, né? Porque você colocou de candidaturas, né? Uma situação que passageira. Agora, tem situações que a gente vê de fake news que atingem a vida da pessoa. Nós tivemos situações de duas mulheres, pelo menos no Brasil, que foram vitimadas e vítimas fatais, perderam a vida, né, por conta de mentiras. Né? Saiu falando que era feiticeira, pegava criança, não tinha nenhuma criança desaparecida na região. E aí pegaram e mataram essa mulher. Aquela mulher que foi linchada, se eu não me engano, no Guarujá, em São Paulo. Né? Isso, exato. Outras que botaram fogo no carro. Então, assim, são situações extremadas, não apenas de democracia, mas eu falo mais como civilidade mesmo, né? Como civilização. Bom, o que a Justiça Eleitoral pode fazer? A Justiça Eleitoral tem feito alguns planejamentos, conversas, né, com alguns provedores, principalmente hoje o Facebook está bem aberto a isso, a colocar canais diretos para a Justiça Eleitoral e havendo a denúncia, isso é importante. A Justiça Eleitoral, e assim, acho que um órgão público para sair fiscalizando é praticamente impossível na rede. A pessoa sendo prejudicada, sabendo notícia daquilo, encaminha um pedido, né, à Justiça Eleitoral, devidamente instruído por meio de advogado, requerendo a retirada daquilo, encaminhando as URLs, né, o endereço da rede que aquela situação foi postada. A Justiça Eleitoral, então, vai encaminhar aquilo ali para o provedor e o provedor tem a obrigação de retirada imediata daquela publicidade, seja notícia, seja vídeos, áudios, etc. Mas o que mais complica, por exemplo, o celular, o WhatsApp. Como que você retira algo que está circulando no WhatsApp? Não, e a velocidade disso, né, professor? Porque entre isso que o senhor disse, assim, de apurar se é falso e retirar, demanda um certo tempo, porque às vezes a reputação daquele determinado candidato que está sendo atingido já foi para o beleléu, né? E aí nós temos que ter a situação, uma questão bastante interessante nisso, é da educação do eleitor, da educação do cidadão. Então, receber uma notícia, vai repassar. Primeiro, verifique se é verdadeiro ou não. Eu faço parte de alguns grupos de professores, né, de um colega, delegado de polícia, postou lá que tinha um medicamento que estava dando uma reação alérgica em várias pessoas por falha do medicamento, e ele compartilhou no grupo e falando, olha, vamos compartilhar até chegar às autoridades. Doutor, professor, o senhor é a autoridade, o senhor é o delegado, o senhor tem conhecimento, pega isso aqui e encaminha para o Ministério da Saúde. Pelo amor de Deus, você acha que isso aqui é verdadeiro? Encaminha para o Ministério da Saúde, o senhor é delegado, abra um inquérito, comece a investigar. Agora, o que não pode é falar, vamos encaminhar para as autoridades. Gente, não existe mais isso. Se vier algo, vamos encaminhar até chegar à autoridade, sabe o que você faz? Apaga, que é falso.
Ou então, se você achar, tiver dúvida, encaminhe direto para a autoridade. Hoje, qualquer autoridade, Ministério da Saúde, qualquer ministério, você vai na internet, rapidinho você vê o e-mail, manda isso para lá, resolvido, vai dormir feliz da vida. Se o seu objetivo era esclarecer, era fazer chegar à autoridade, olha só, você cortou caminho demais. E sempre tem um ministério para isso. Samuel. Bom, no bloco anterior, nós estávamos falando aqui de algumas mudanças nas regras das eleições em comparação dos últimos pleitos com agora com o pleito de 2018. Em relação ao financiamento de campanha, uma nova mudança, o que estabelece neste pleito agora de 2018 e quais são os cuidados que os candidatos, sejam das chapas proporcionais ou das chapas majoritárias, terão que ter? Olha, Samuel, talvez seja, né, a maior das alterações que nós tivemos, né? A partir de 2015, então depois da eleição de 2014, mas em 2013 o STF começou o julgamento, né, dessa situação, se as pessoas jurídicas poderiam doar ou não. O ministro Gilmar Mendes pediu vista quase 2 anos, né? Ele passou as eleições, então em 2015 ele levou o voto dele e aí se concluiu no STF que as pessoas jurídicas não poderiam doar para partidos políticos ou para candidatos. Na eleição de 2016, né, foi uma campanha que a gente tem até que estudar para saber aonde esse povo tirou esse dinheiro. Mas aumentou-se muito o fundo partidário. Até 2014, 2015, era de 200 e poucos milhões de reais. De 2016 para cá, o aumento foi de 5 vezes. Hoje é quase 1 bilhão o fundo partidário. Além do fundo partidário, os partidos vão ter especificamente para as eleições o chamado fundo eleitoral, que vai ser dividido entre os partidos políticos para essas candidaturas neste ano. E uma das consequências disso foi extinguir a propaganda partidária. Então a gente pode observar, né, que nesse primeiro semestre desse ano, nós não vimos propaganda partidária, aquela propaganda que ia, né, que é do partido, mas fala do candidato, na verdade. Que era do partido, mas, né, fazia propaganda eleitoral, né, irregular. Mas nesse caso, na eleição de 2016, nós tivemos aí alguns fenômenos pelo país, que foram candidatos que se autofinanciaram. Nessa eleição de 2018, pode haver a doação de pessoa física, mesmo com o fundo eleitoral? Pode, Samuel. A pessoa física ela pode doar até 10% do seu rendimento bruto do ano anterior à eleição. Isso é 2017, tá certo? Pega ali o máximo que ela teve de rendimentos e pode fazer a doação. Cuidado, não é patrimônio. Tá? Às vezes a pessoa tem um patrimônio grande, mas um rendimento menor em 2017. Então, é esse rendimento. Ele declarou no imposto de renda no ano anterior, por Exatamente. exemplo? Aquilo que ele declarou... Então ele declarou que ganhou 100 mil reais no ano passado. Por exemplo, ele pode doar 10 mil reais. No máximo, 10 mil reais para todas as candidaturas. Vai imaginar que ele apoia um deputado estadual, um candidato a deputado estadual, um candidato a deputado federal, um senador e um governador e o presidente. Quer fazer doação para tudo isso aí. Beleza, pega os 10 mil reais dele e divide entre essas pessoas. E é dedutível no imposto de renda? Não é, embora ele possa fazer declaração, né, de que doou, ainda não é dedutível no imposto de renda. E outra situação que o Samuel colocou, Enzo, me permite, é o autofinanciamento. Né? O autofinanciamento foi vedado no projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional. Aí o Temer vetou esse artigo que proibia, né, o autofinanciamento, ou limitava o autofinanciamento, que falava que era até 10%, como se fosse uma doação normal de qualquer eleitor. O Temer vetou. Voltou para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional derrubou o veto. Só que derrubou o veto em dezembro. Então, como já tinha passado um período de 1 ano antes das eleições, esse veto derrubado só pode valer para as eleições de 2020. Então, hoje, o candidato que tiver dinheiro poderá financiar toda a sua campanha eleitoral sem nenhum limite. Bom, vamos para o intervalo que eu vou tentar entender isso, porque realmente é muita confusão, parece até que fazem de propósito, né? O Roda de Entrevista desta noite fala sobre
eleições, com o professor Alexandre Azevedo, que é também assessor do TRE. Voltamos em instantes para o quarto e último bloco.